Espero que sejam como os bereanos, que tinham um coração nobre, porque checavam nas escrituras se o que se lhes dizia era certo. Ou seja, que desde que começamos esse chamado a cumprir o chamado de nosso Pai, sempre exortamos e instamos a todos aqueles que nos ouvem a cercar nas escrituras se o que falamos é o que está escrito. Ou seja, que quero ler várias escrituras, provavelmente uma dezena ou uma dúzia de escrituras e passagens, mas eu quero começar dizendo que esta mensagem vai dedicada a todas as ovelhas de Deus. O Senhor disse em Ezequiel: vós sois homens, vós sois ovelhas do meu pasto. Deus nos chama ovelhas. E estava falando com um amigo que comprou uma terra, meu querido irmão Fabian, e tem uns animais ali, não tem ovelhas. E eu disse, por que não? E ele disse, porque as cabritas são mais inteligentes, porque as ovelhas são bem tontas e elas comem tudo, o graz, me dizia. E são tontas porque comem até as raízes, ou seja, deixam a terra praticamente sem chance de que volte a crescer algo, porque elas comem tudo, mas as cabritas são mais inteligentes, não comem qualquer coisa. E foi interessante essa verdade que ele me disse, uma das quantas verdades e características das ovelhas. Hoje em dia, eu conversava com minha esposa ontem, amanheci com esse sentir de ter ovelhas. Hoje em dia foi. E eu lhe disse a Daisy, o Senhor nos proveu uma terra um pouco mais ampla que tudo isso, e lhe disse a Daisy que estou inclinado a ter um par de ovelhas pequenas, um macho e uma fêmea de diferentes camadas, porque quero entender um pouco a Deus, um pouco mais. E não sei, meu coração se enterneceu nessa possibilidade. Bom, quero fazer com a aval da minha esposa, porque sabemos que é toda uma dedicação. Essa mensagem vai dirigida a todas as ovelhas que têm a capacidade para ouvir a voz de Deus. Provavelmente você seja uma ovelha que tem o potencial e a capacidade, que tem o aparelho, o dispositivo interno espiritual para ouvir a voz de Deus, mas provavelmente você vai se dar conta através dessa mensagem que existe algo obstruindo essa linha de comunicação livre para poder ouvir a voz de Deus. E quero começar em 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 18, onde a palavra de Deus diz: não olhando nós as coisas que se veem, senão que as que não se veem. E diz a razão: pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ou seja, que, irmãos, ponham isso em seu coração. As Escrituras, a mente, a palavra, o Espírito de Deus nos está guiando a essa verdade em que nós não podemos colocar, não deveríamos pôr o olhar nas coisas que se veem. E o certo é que tudo o que vemos, tudo o que tocamos, até a roupa que vestimos, até o que comemos, aonde trabalhamos, aonde nos movemos, essa vida em si mesma, se bem é certo, não podemos sair
desse mundo, porque estamos nesse mundo, não podemos desaparecer como por arte de imaginação. Porque estamos nesse mundo, mas o Senhor disse, não somos desse mundo, estamos, mas não somos. Significa que nós vamos tocar, vamos ver, vamos experimentar coisas, e Deus nos diz que ali não está a nossa vida. A palavra de Deus diz que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quando uma pessoa é submergida na água, como contava há um tempo atrás, um irmão batizou um jovem no frio do inverno, e esse jovem, quando entra na água, sente fogo, sente calor. O que as pessoas viam era água fria, mas o que não se via era fogo e calor. Em muitas ocasiões, pessoas que saem da água começam manifestações demoníacas e a pessoa que ministra toma autoridade e taca fora esses demônios, e os demônios se manifestam como está escrito, e de muitos que tinham espíritos imundos saíam dando grandes vozes. Ou seja, como saíam? Não se via. A palavra de Deus diz que o que não se vê é eterno. Quando jogamos fora o demônio sai da pessoa, não vemos, a não ser que Deus nos abra os olhos espirituais, como fez quando o profeta orou para que seu servo pudesse ver. Que mais eram os que estavam conosco do que os que estavam com o mundo, a não ser que Deus não nos abra os olhos espirituais, as coisas eternas, o que é real, o que permanece para sempre, não poderíamos entender nem ver. Mas Deus, na sua palavra, está dizendo que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quando se produz uma sanidade, nós não vemos como se produz. Provavelmente um anjo vem trazendo a cura, mas nós não vemos com nossos olhos naturais. Mas a palavra de Deus diz que isso, o que não se vê, é muito mais real, mais permanente e é eterno. Ou seja, que o que quero começar a transmitir nesse momento é ao povo de Deus, é dizer que nossa vida está escondida com Cristo em Deus, está escondida nele. Por isso diz, eu me vou e vou preparar um lugar para que onde eu estejais vós também. Ou seja, que onde está Deus? Deus está numa dimensão invisível, mas não significa que não exista. Por isso que a palavra de Deus diz, ele é o que criou todas as coisas, principados, potestades, o visível e o invisível, ou seja, o que podemos ver e o que não podemos ver. Isso também criou Deus. Não significa, quando diz invisível, não significa que não exista. Estamos vendo aqui que as coisas que não se veem, as coisas que são invisíveis, são mais reais e são eternas. Quando oramos, pois não vemos um trono, não vemos uma figura, mas sem embargo a palavra de Deus diz que nos acerquemos confiadamente ante o trono da graça para alcançar misericórdia e para encontrar graça para o oportuno socorro. Ou seja, eu não vejo um trono, não sinto um trono, não toco os pés do Senhor, mas Deus nos diz que nos acerquemos confiadamente. Não vemos, não podemos tocar, não podemos sentir, mas Deus nos pede que nos concentremos no que não podemos ver, porque aquilo é o eterno. O que vemos, o que tocamos é algo temporal. Essa vestimenta, essa casa, o carro que está ali fora, até a comida que comemos, tudo é temporal, vai passar. Mas o que não se vê é eterno. Temos que concentrar-nos no que não se vê. E vamos começar o ensinamento em 2 de Coríntios 5:7 diz que por fé andamos, não por vista.
A palavra de Deus diz que um filho de Deus caminha, se comporta, aciona e reaciona não pelo que vê, mas pelo que crê, por fé. Escrito está 2 de Coríntios 5:7, porque por fé andamos, não por vistas. Estou lendo o princípio da palavra de Deus em João capítulo 20, verso 29, quando o Senhor aparece ao seu discípulo, a um deles chamado Tomé, e ele disse: se eu não colocar meu dedo e minha mão no costado, não crerei. E o Senhor disse, vocês conhecem a história, ele aparece e diz: Tomé, porque me vistes, crestes? E o Senhor lhe disse: porque você me viu, você creu? Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. O que não se vê permanece para sempre. Por que estou falando disso? Porque o Senhor disse que quando ele venha, encontrará fé na terra. E essa mensagem tem absolutamente tudo que ver com a fé. Essa é uma mensagem para ensinar a igreja, ao povo de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o que se acerca a Deus, como está escrito, me parece que em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se acerca a Deus, em primeiro lugar, creia que Deus existe. Ou seja, já naquele tempo, quando se escrevia essa epístola aos Hebreus, havia pessoas que escutavam o Evangelho, que escutavam os milagres, mas não criam em Deus. Quando se escrevia essa epístola, as pessoas não criam em Deus. A palavra de Deus diz que o que se acerca a Deus tem que crer primeiramente que exista Deus. E que Deus, esse Deus a quem tu te acercas e não vês, esse Deus bendito, galardoa, dá prêmio, dá de volta da sua graça a favores. E ele é galardoador, ele é premiador daqueles que o buscam. Ou seja, e quando você busca a Deus, Deus é espírito, nem nesse monte, nem nesse espaço natural, onde há lua, árvores, rios e tudo, um monte natural, onde a mão natural humana não interveio, nem em Jerusalém, que é uma cidade que foi um lugar onde a humanidade interveio, onde o homem meteu sua mão, construiu muralhas, casas, templos. A palavra de Deus diz, não no lugar natural, que não tinha, digamos, intervenção humana, e nem no lugar que o homem manipula, nem alá, nem acá está Deus. Ou seja, que Deus é espírito e que os adoram em espírito e em verdade é necessário que o adorem. Ou seja, de que estamos falando? Estamos falando de que sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus. O Senhor disse que o vento sopra de onde quer e você ouve sua voz, mas você não sabe de onde vai nem para onde vai, diz a palavra de Deus em João 3:8. Não sabes nem para onde vai nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, não se pode ver. Em Romanos capítulo 1, verso 17, a manifestação do favor de Deus, a manifestação da sanidade de Deus, a manifestação da resposta de Deus à tua necessidade, se manifesta exclusivamente porque há fé. Porque Deus não pode se contradizer, ele disse que sem fé é impossível agradá-lo. A palavra de Deus diz que o Deus bendito manifestado em carne não fez muitos milagres, não porque não os podia fazer, mas porque ele não pode se contradizer, ele não pode fazer um milagre onde as pessoas não creem. Por quê? Porque seria desperdiçar. Não é porque ele não possa fazer, mas porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra de Deus diz que ele, na sua cidade natal de Nazaré, não fez muitos milagres e se maravilhou
Se tem alguma coisa que me surpreende nas escrituras é que Deus se maravilha. Imagine se isso, que Deus se surpreenda. Ou seja, o que lhe maravilhará, o que o assombrará a Deus? Será possível que ele se assombre? Mas a resposta é sim. Deus não se assombra de que um demônio sai fora, de que um morto seja ressuscitado. Deus não se assombra de que um machado flutue na água como se fosse um isopor. Deus não se assombra de um terremoto que desmonta as montanhas e tudo. Deus não se assombra disso. Mas as escrituras registram uma coisa pela qual Deus se maravilha e se assombra, e é pela incredulidade das pessoas. Assim que em Lucas capítulo 8, em Marcos 5,36, está a palavra solene do Senhor Jesus Cristo que disse: não temas, crê somente. O temor é o oposto à fé. A dúvida é temor. Quando você duvida, você está temendo de que ocorra o que você não quer. Quando você teme, você está duvidando daquilo que Deus falou. E o Senhor, na sua palavra, deixou registrado para sempre e eternamente sua vontade. Não temas, crê somente. E a Marta, uma vez, quando seu irmão havia morto e estava fedendo, e Marta disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no dia postreiro. Ele disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Agora, Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele disse essa palavra que são muito conhecidas: batalhei a boa batalha, acabei a carreira. Ou seja, batalhei a boa batalha. Essa é uma batalha, uma guerra. E a pergunta é: contra o que batalhamos? Sim, brigamos contra o diabo, principado, potestade, pensamentos? Sim, mas tudo isso é uma batalha contra o quê? Aí está escrito: acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer que o que está em meio dessa batalha, o que está em jogo, a parte da salvação de nossas almas, melhor dizendo, é a salvação de nossas almas, mas a salvação de nossas almas está ligada com o permanecer na fé. Como disse Pedro, nossa fé é muito mais preciosa que o ouro. Ou seja, se tem algo precioso que temos que guardar absolutamente no nosso coração, é uma fé genuína, uma fé que Pedro disse: vossa fé que é muito mais preciosa que o ouro. A quantos gostariam de encontrar um ouro, um pedaço de pedra de ouro desse tamanho, que tudo isso fosse ouro? Imagine-se, ouro, ouro, ouro. Bom, Deus diz que a fé é muito mais preciosa que o ouro. E se ele disse, é verdade. Ou seja, quando Paulo batalha, briga, e quando Paulo acaba a carreira, o que está fazendo é terminar até o final crendo a palavra que Deus disse, e guardado a fé, diz a palavra. Ou seja, que quero ler 1 de Pedro 1,7. 1 de Pedro 1,7. Bom, na realidade deveríamos ler desde o versículo 3. Vou ler desde os 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos fez renascer para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada e inacessível, reservada nos céus. Ou seja, até aqui estamos vendo uma tremenda bênção, estão adorando a Deus, bendizendo a Deus, que nos deu algo formoso, uma esperança viva, uma herança incorruptível que está guardada nos céus, e até aí tudo muito bonito. Mas diz a palavra de Deus que somos guardados
pelo poder de Deus, mas esse poder de Deus se manifesta e opera mediante nossa fé, ou seja, Deus nos guarda para alcançar essa salvação, mas ele faz mediante nossa fé, a fé que Paulo dizia é guardado, a fé. Eu batalhei a batalha, terminei a carreira, guardei a fé, e isso faz com que Deus te dê entrada ao seu reino amplamente. Deus diz, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para quê? Para alcançar salvação. Ou seja, nós não temos a salvação ainda? Não, temos que acabar a carreira, temos que guardar a fé, temos que terminar a batalha. Que batalha? De não duvidar, por mais que vejamos coisas com nossos olhos, coisas que os montes estão passando ao mar, que o mar sai do lugar, que a terra trema, a palavra de Deus diz que devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque escrito está que o que vemos é temporal, é passageiro, mas o que não se vê, o que Deus disse e não vemos, mas Ele disse, mas não vemos, isso é eterno. E a palavra de Deus diz que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para alcançar salvação. Como diz o versículo 9, obtendo o fim de nossa fé, que é a salvação de vossas almas. Irmãos e irmãs, estamos em guerra pela nossa fé. E a fé, obtendo o fim da nossa fé, qual é o final da carreira, qual é o final da batalha? É que você no final, quando você esteja a ponto de morrer nesse mundo, não duvide aonde você vai. Não duvide quem é teu pai, não duvide quem te perdoou, porque se você chega a duvidar, vai haver uma multidão de demônios para testificar que você não creu em Deus. E Deus é um rei de reis, e tem protocolos, e respeita seus protocolos. Até Herodes, que é um rei mundano, e que temia e respeitava João Batista, porque escrito está que o temia e o ouvia de boa vontade a João Batista, porque João Batista era um profeta que lhe dizia, não te é lícito estar com a mulher do teu irmão, e ele sabia que era um homem de Deus e o respeitava e o protegia. Mas ele mesmo se enlaçou como rei, porque disse, te darei até a metade do meu reino, a filha de Herodias. E como disse publicamente, é um rei, com dor, com tristeza, com lamento, teve que ir e dizer, tragam-me a cabeça de João Batista, porque no reino o protocolo se cumpre no reinado. E Deus é rei de reis e senhor de senhores, e no dia do juízo em que os homens serão julgados conforme as suas consciências e conforme o evangelho que Paulo pregava segundo as escrituras. Por isso que é importante que a fé seja provada por fogo. Por quê? Porque somente o fogo vai provar a fé. Porque quando o fogo prova, queima-se a palha, o feno, a folharada, mas quando o fogo termina seu trabalho, fica o único que permanece, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Isso é tudo que fica, por isso que a cidade de Deus, a igreja de Deus, está fundamentada sobre o fundamento de 12 pérolas preciosas. As pérolas preciosas não podem ser fabricadas, são criadas por Deus. Então a palavra de Deus diz que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para alcançar salvação que está preparada para ser manifestada no tempo prosteiro, quando no dia do juízo, no dia da ressurreição, no qual vós os alegrais, ainda que agora por um pouco de tempo, se é necessário, tenhais que ser afligidos por diversas provas, para que sometida à prova a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, a fé nossa é muito mais preciosa que o ouro, temos que guardá-la. Diz, o qual, ainda que pereçamos, se prova com fogo. Essa fé seja
encontrada em alabanças, glórias e honra. Que significa isso? Que quando o Senhor Jesus Cristo venha, quando o Rei Justo venha e se manifeste na sua segunda vinda e se sente no seu trono, e o céu e a terra fujam da sua presença, e haja uma fila na humanidade para ser julgado no dia do juízo, esse dia, tua fé, você mesmo se encontra louvando, glorificando, honrando a Deus, como diz a palavra, para que vossa fé seja encontrada em louvor, glória e honra quando se manifestar Jesus Cristo, a quem o amais sem havê-lo visto. Se dão conta, o amamos sem havê-lo visto. Tomé, porque você me viu, creu, mas bem-aventurados são, mais felizes são, benditos são os que não viram, mas creram o que eu disse. Querido povo de Deus, crê a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te salvar. Se a palavra de Deus diz, em meu nome expulsarão demônios, não você tem que fazer muito esforço, não tem que fazer 40 dias de jejum. Eu vi homem de Deus cheio do poder e excelso de Deus que estão bem gordos. Por quê? Porque não se vê que eles estão jejuando, porque isso é uma obra, porque creem que jejuando e orando vão ter o poder de Deus. Isso é como comprar e pagar o preço. Não, a fé, obra, a justiça de Deus se revela por fé e para a fé. A justiça, o poder, a magnitude e a glória, a ladóxia, a sócia e o do nome de Deus se manifesta quando você crê. Escrito está: qualquer que disser a esse monte, sai daqui, se joga no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será feito o que disser, será feito. É a fé que mexe montanha, é a fé. Se podemos crer, escrito está, veremos a glória de Deus. Povo de Deus, se levante em fé, atue em fé, coloque a mão sobre os enfermos e serão curados, diz a palavra de Deus. E claro, se você está vivendo em pecado, é porque você não crê em Deus. E essa é a raiz do problema. É mais, as pessoas creem que a raiz do problema é o pecado, e sim, é o pecado, seguramente. Mas tem uma raiz muito mais profunda, a raiz do pecado. A raiz do pecado é a incredulidade mesmo. Escrito está: aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. O que é o que condenou as pessoas? O pecado? Segundo a Escritura, não creu, e quando não crê, vive em pecado porque não se importa. Mas afinal de contas, a incredulidade. Assim que nós amamos ao Senhor sem o haver visto, e em quem crendo, ainda que agora não o vejamos, nos alegramos com gozo inefável e glorioso, obtendo o fim de nossa fé, o fim de vossa fé. Qual é? A salvação de vossas almas. Então quero fazer um resumo, vou terminar com uma passagem bíblica em Hebreus capítulo 3. E vamos agora unir tudo que temos falado e vamos a dar a receita ou a medicina, se se pode dizer assim, do que devemos fazer. Alguém diz: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Vamos ler Hebreus capítulo 3 e vamos a ler desde o versículo 5 até o final, até o versículo 19. Hebreus capítulo 3, vamos ler uma passagem desde o 5 até o 19. Diz a palavra de Deus: e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como um criado para testemunho do que havia de anunciar, mas Cristo como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós. A igreja é a casa do Senhor. Somos o templo onde mora a igreja, é a casa onde Deus vive. A casa somos nós. Se é que a palavra de Deus e suas promessas são condicionadas, irmão. Se alguém vá e prega salvo, sempre salvo,
pois esse ou está ignorantemente enganado, ou é um filho do diabo literalmente, uma das duas, honestamente equivocado, ou um filho do diabo que os quer perder. Então, todas as promessas de Deus são condicionadas. Eis aqui te põe a vida e a morte. Você quer a vida, faz isso, quer a morte, então desobedece. Tudo é condicionado no reino de Deus. E diz a palavra de Deus, como servo sobre sua casa e Cristo como filho, descubra sobre sua casa, a qual somos nós, se mantivermos firmes até o firme. Que coisa? A fé. A fé, a confiança e o gloriar-nos na esperança. O versículo 14 diz, porque somos participantes de Cristo, contanto que retenhamos firme até o fim. Que coisa? A fé. Nossa confiança do princípio. Então, olha o que diz o verso 7, pelo qual diz o Espírito Santo. Ou seja, pelo qual que? Pois está dizendo, vai dizer algo que tem a ver com o que disse anteriormente, que Moisés estava como servo, cuidando e ministrando nas coisas de Deus, mas já quando veio o mesmo Deus, então veio o real, mas ele quer que mantenhamos até o fim a confiança pelo qual, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje sua voz, em outras palavras, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como vem a fé? Quando você ouve a palavra de Deus. O que é que Deus diz? Tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas Deus é Deus e pode lhe falar pela sua consciência para atuar em base à voz do Espírito Santo que fala na nossa consciência. E quando você obedece, Deus diz, você está me obedecendo. E quando você crê e dá um passo à frente, você vê a manifestação do milagre, da graça de Deus, do favor de Deus. Então, quando você ouve a voz, se ouvires hoje a voz, diz a palavra de Deus, não endureçai vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, aonde me tentaram vossos pais, me provaram. Ou seja, número 1, essas pessoas do povo de Israel, em primeiro lugar, ouviram a Deus. E o que aconteceu? Tentaram a Deus. Diz a palavra de Deus, provaram a Deus, vamos ver, nos dê comida, a ver, pois, quero que façamos isso ou aquilo, o provaram. E diz que viram suas obras 40 anos, Deus lhe deu maná todos os dias, até o dia que entraram em Jericó, esse dia se cortou o maná, 40 anos lhes deu comida. Eles viram as coisas, viram os milagres, a causa do qual diz, me desgostei contra essa geração. Porque se desgostou? Porque eles o provaram, o tentaram, e apesar de que não creram nele, Deus foi fiel. Os manteve os mesmos calçados por 40 anos, cresceram com seus pés, não se envelheceram, comeram todos os dias. Mas por que o Senhor ficou desgostoso? Aí diz, a causa do qual me desgostei contra essa geração, e disse, sempre andam vagando no seu coração. O que significa vagando no seu coração? Significa que estão pensando nas telarañas. Pensando no lugar de focar no que tem que fazer, crendo o que Deus disse e atuando no que Deus disse. Ou seja, no lugar de crer o que Deus disse e em base disso atuar e trabalhar e viver a vida, estão pensando o que vamos comer amanhã, o que vamos beber, o que vamos vestir, Senhor, como vamos fazer. Em lugar de atuar, Deus se desgostou deles. Apesar de que eles viram suas obras 40 anos, ele se desgostou e disse, andam vagando na sua mente, no seu coração, e não conheceram meus caminhos. Portanto, jurei no meu dia, não entraram no meu repouso.
a palavra diz: olhar, irmãos, isso foi o que aconteceu ali. Agora, olha o que diz o autor: olhar, irmãos, que não haja em nenhum de vós coração mau. A ver, leiam vocês. O problema é que tinha um coração mau. Mas como é um coração mau? Aí está escrito: o coração mau é um coração incrédulo da palavra de Deus. Não crê. A palavra de Deus diz que Deus fez os céus e a terra, as águas de cima, as águas de baixo, as fontes de acima, as fontes de baixo, e fez uma expansão em meio das águas. Não, e o que as pessoas creem? As pessoas creem que tem galáxias se expandindo, e a palavra de Deus diz que ele acabou sua obra, não tem mais, mas as pessoas creem que as galáxias estão se expandendo-se, porque o espaço sideral infinito, onde Deus disse que tem água e somente fez uma expansão, e aí dentro da expansão colocou o sol, a lua, as estrelas, mas as pessoas não creem. Creem os que aprendem na escola, creem o que aprendem na NASA, creem o que ensina a Unesco, todos os filhos do diabo que governam esse mundo. Ou seja, que não é fácil, mas se você se atreve a crer, você verá a glória de Deus, e no dia que você morra, chegar no juízo, você vai ver a terra bendita como Deus criou e não como te contaram na escola. Que estamos girando a 1.700 km por hora e seguro. E que os trilhões de toneladas de água tem que colar na terra porque a gravidade, mas quando eu levanto o meu pé eu não fico colado, e o passarinho voa, a borboleta voa e não é atraída à terra. Isso é uma teoria, a teoria da gravidade. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, do que estamos falando. Aqui estamos vendo, analisando, partindo, traçando a palavra de Deus, esquadriando. Vamos ver a raiz do problema. Diz aqui: olhai, irmãos, que não haja em nenhum de vós coração mau de incredulidade para apartar-se do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros cada dia, entretanto que se diga hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Qual é o engano do pecado, irmãos? Sim, porque o problema é que ele veio para pagar o preço, para que nossos pecados sejam perdoados e nos redimir, e pagou o preço, porque a paga do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, se é que você se arrepende. Então, em que consiste o engano do pecado? O engano do pecado consiste em que você começa a viver a sua vida nas vaidades do seu coração, como diz a palavra de Deus, vagando no seu coração, vagando na sua mente, como Deus diz, andam sempre vagando no seu coração, não conhecem a vontade de Deus e vivem sua vida sem crer que a palavra de Deus é verdade. Eles não creem que o que Deus disse vai se cumprir, eles não creem que vai haver ressurreição dos mortos, não creem na vida eterna, eles não creem nos demônios, nos anjos, e se eles creem, até os demônios, ou os bruxos, os feiticeiros e a elite que adora Satanás literalmente crê mais que as pessoas, porque eles sabem que existe um mundo espiritual. Mas aqueles que vão às universidades, aos colégios, os letrados, os que se creem cultos e estudiosos e educados, eles chamam as pessoas de supersticiosas, fanáticas, e não sabem que os homens mais poderosos do mundo bebem o sangue e oferecem aos demônios para querer mais poder. Ou seja, eles creem mais que as pessoas que dizem que aqueles que são ignorantes, e esses que você diz que são ignorantes, essas pessoas que o dizem, são os que vão às melhores universidades do mundo, segundo eles. Eles creem, mas também decidiram servir ao outro, ao adversário. Portanto, pois você já sabe onde vai ser sua morada eterna. Amaram esse mundo e as coisas desse mundo, então isso é o que vão experimentar para sempre. Então diz a palavra de Deus: exortemos uns aos outros, para que nenhum de vós se endureça
engano do pecado, porque somos feitos participantes em Cristo, com tal que retenhamos firme até o fim nossa confiança do princípio. Entretanto, que se diz: se ouvires hoje sua voz, não endureçai vosso coração como a provocação. E diz a palavra: quem foram os que o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito pela mão de Moisés? Sim. E com quem ele ficou desgostoso 40 anos? Não foi com os que pecaram? Sim. Ou seja, Deus se molestou com os que pecaram? Muito bem, o pecado é mau, não é vontade de Deus que estejamos pecando, certo? Mas qual é a origem do pecado? Não foram todos os que saíram do Egito com a mão de Moisés? Sim. Com quem ele ficou desgostoso? Com eles. Não foi eles que pecaram? Sim. E a quem ele jurou que não entraria no repouso, a não ser aqueles que desobedeceram, que foram desobedientes, não guardaram a palavra, não guardaram a lei nem os estatutos, não guardaram o conselho de Deus, desobedientes, ok? Com eles. Mas a quem ele jurou que não entrariam? A eles. E vemos, versículo 19, aí vemos a resposta. E vemos que não puderam entrar. Por quê? Porque pecaram? Sim. Porque desobedeceram? Sim. Porque tentaram? Sim. Porque o provaram? Sim. Mas tudo isso é superficial. Tudo isso é o que se vê. Desobedeceram, o provaram, gritaram, falaram. Tudo isso é o que se vê. Mas o que é o que não se vê? Aí está. E vemos que não puderam entrar a causa da sua incredulidade. Versículo 3 do capítulo 4, uns 4 versos mais à frente, diz: mas nós que cremos entramos no repouso. Mas os que hemos crido entramos no repouso. Qual é a condenação? E esta é a condenação, que não creram no nome do seu Filho. Onde está essa palavra de Deus? Em João capítulo 3. E esta é a condenação, capítulo 3, 19. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram mais e estavam pecando, certo? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem à luz, para que as suas obras não sejam arrependidas, mas o que pratica a verdade vem à luz, porque suas obras são feitas de Deus. Onde está esse verso, meu Deus? Onde diz: e esta é a condenação. Ok, verso 18. O que crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Porque foram condenados, porque não entraram no repouso, porque foram desfeitos. Aí está escrito. Mas o que não crê já está condenado, porque não creu. Não creu. Não creu. Ou seja, que a raiz do problema é a incredulidade. O Deus desse século, o adversário, tem direito legal a escurecer o entendimento dos incrédulos. A causa da incredulidade do inimigo engana as pessoas, vivem em pecado, em bebedices, fornicações, pornografias, em maledicências, em roubos, furtos, enganos, etc, etc, injustiças, em pecado. Mas por que as pessoas pecam? Porque não creem no juízo eterno de Deus. Porque não creem que Deus existe e que Ele vai galardoar, premiar aos que o buscam, e que Ele vai condenar aos que o desobedecem e não creram nele. Ou seja, que essa é a mensagem, e quero fechar com uma nota positiva, digamos. Ou seja, que todos os filhos de Deus, as ovelhas do Senhor que estiveram caminhando nesse caminho,
e que sua vida foi meio, digamos, um pouco medíocre, sem fruto, atreve-se a crer. Não faças o que eu te falo, mas faz o que está escrito. E se eu te digo e prego o que está escrito, então obedece, mas não obedece ao homem, mas o que está escrito, a palavra de Deus. A palavra direta tem poder para nos santificar, para nos preservar, filho, até o fim. Crê na palavra, crê o que está escrito. Atreva-se a crer. Esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Expulsarão demônios, curarão enfermos. E faz o mesmo, disse o Senhor. Vão e preguem o evangelho a toda criatura, e o que crê e for batizado será salvo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo está escrito. Estamos pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que pregou João Batista, o que pregou ele, o que predicou o apóstolo Pedro, todos os apóstolos, todos os discípulos até o dia de hoje estamos pregando esse evangelho. Qual é o evangelho? Escrito está. Busque você mesmo. Busque você. Estamos ensinando, pregamos e vivemos. Esse é o evangelho que você tem que pregar.